Olá, meu povo, bom dia a todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos tem concedido de estarmos aqui, nesta manhã de domingo, às 7 horas e 36 minutos. Nós estamos aí um pouco atrasados na nossa transmissão, Hoje, dia 13 de junho de 2021, Ontem aí se celebrou mundialmente o Dia dos Namorados, Muitos aí fizeram declarações de amor e tal. Coisa boa, né? Coisa boa. Enfim. E hoje também é dia de transmissão da nossa live da EBD, a nossa já oficialíssima live da EBD. E hoje nós estamos aqui estudando desde o início do mês de abril essas lições aqui, que nós já vimos estudando ela antes, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Tranquilos? E hoje nós temos a lição de número 11, A lição de número 11, que é esta aqui: o ministério de presbítero ou ancião ou também bispo, Nosso querido amigo, irmão e pastor Ezequias, a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, meu querido. Obrigado aí pela sua presença costumeira. Deixa eu acenar aqui. Seja bem-vindo, como sempre, aí nos dando seu apoio, seu carinho, Deus continue abençoando a tua vida, teu ministério, tua casa. Tamo junto, meu pastor. E hoje também, meus caros, é o Dia Nacional do Pastor. Aos pastores aí que nos assistem, sintam-se homenageados, desde já, por esse trabalho aí árduo, este chamado ao sofrimento, como nós vimos aqui semanas atrás, Mas é um chamado também gratificante para aqueles que exercem com amor. Tranquilo? Verdade, pastor, estamos juntos. Estamos juntos sim. Pois bem, meus caros, o textuário da nossa lição está na Epístola do Apóstolo São Paulo a Tito, seu filho na fé, no capítulo de número 1 e o versículo 5, que assim está escrito: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros. A verdade prática, assim está escrito: o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. A nossa leitura bíblica em classe, a nossa tradicional leitura bíblica em classe, está
na Epístola de Paulo a Tito, capítulo de número 1, versículos 5 ao 7, e também na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 4. Vamos lá. Diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Nossa irmã Viviane Andrade, bom dia, querida, a paz do Senhor seja contigo. Cadeira cativa aí também nas nossas lives da EBD, uma de nossas apoiadoras, que está sempre aqui nos ajudando. Deus continue abençoando a senhora, a sua casa, seus netinhos. Enfim. Vamos lá. Agora, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 4. Tá? Quem não tem a revistinha aí, pode acompanhar pela Bíblia. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Meus caros, meus caros, meus caros. Inicialmente, queremos mais uma vez aqui agradecer a você que nos assiste todo domingo de manhã aqui, Em breve teremos algumas novidades, Você que está nos assistindo aí pelo celular, mandem seus joinhas, seus coraçõezinhos, tá? Para aumentar aí a hype da nossa live, E compartilhem, vão compartilhando, porque vidas precisam ser alcançadas, E você que ainda não é evangélico, que também nos assiste, seja bem-vindo, fique à vontade, tá? Se tiver uma Bíblia à mãos, para acompanhar, muito bom será. E querendo, no final, aceite Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida. Tranquilos? Pois bem, meus caros, hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre esta figura, o presbítero, o também chamado bispo ancião. Mas antes, vamos rever um pouquinho o que foi que nós estudamos semana passada. Na semana passada, nós estudamos aqui sobre o ministério de mestre, Falamos aqui, trouxemos aqui o significado de doutor, de mestre, Trouxemos aqui o Senhor Jesus como um mestre por excelência, que ensinava com autoridade absoluta, porque era o exemplo vivo daquilo que ensinava. Falamos sobre o ministério de mestre propriamente dito.
trouxemos algumas características e falamos também sobre os falsos mestres. Pois bem, se alguém quiser saber maiores detalhes, recomendo que volte lá na nossa linha do tempo e reveja esta aula, tá? Que nós transmitimos aqui na semana passada, dia 6 de junho. Tranquilos? Vamos avançar. Então, o que vem a ser a figura do presbítero? Olha aqui a irmã Meire Santana. Bom dia, querida. Paz do Senhor seja com a senhora. Eu estou vendo que a senhora chegou. Pois é. Muitíssimo obrigado, irmã Meire, pelo apoio, por estar sempre aqui conosco também, né? Enfim, né? Hoje a nossa irmã Peraci Lima não está conosco porque está trabalhando. Ela nos avisou ontem que iria se ausentar por motivo de trabalho, né? Mas, enfim, né? É assim mesmo, né? Faz parte. Então, meus caros, originariamente o presbítero é também sinônimo de ancião e de bispo, tá? O que acontece? O presbítero, originariamente, era designado como sendo aquela pessoa de certa idade, já experiente, avançado de dias, e que, normalmente, exercia a função de presidente e de conselheiro de uma determinada classe religiosa. Nos tempos de Jesus, estes anciãos, eles eram daquela classe lá dos escribas e fariseus, e que constantemente muitos deles estavam ali até mesmo conspirando para prender o Senhor Jesus e tal, mas havia alguns desses anciãos que já haviam se convertido, dentre os quais o próprio Nicodemos, enfim, que anos mais tarde, segundo conta a história eclesiástica, ele foi um dos grandes pregadores do Evangelho de Cristo, e possivelmente foi um dos primeiros presbíteros daquela época, Enfim, e no primeiro século da Igreja Cristã, o presbítero passou a ser sinônimo também daquele indivíduo que exercia a administração da igreja local, E isto, inclusive, nós vamos ver aqui, ao longo de toda a nossa aula, tá? E eles, na verdade, foi erguido um corpo de presbíteros, para exercer essa atividade. E que já já nós vamos conhecer este corpo, como era formado e tal, Enfim, mas em linhas gerais, o presbítero é isto, tá? As expressões sinônimas que nós citamos aqui, bispo e ancião, originariamente a palavra bispo significa superintendente, aquele que preside, tá? Em latim, o primus inter pares, isto é, o primeiro entre os seus iguais, tá? Que é também sinônimo de ancião, aquele em que as pessoas detinham uma certa confiança, que passavam uma certa credibilidade por se tratar de pessoa idônea, Inclusive, os anciãos de que falei aqui agora há pouco, a maioria deles eram pessoas que já tinham idade igual ou superior a 60 anos, tá? Inclusive, é desta realidade que advém
a ideia de idoso, né? A pessoa que já detém a idade superior, igual ou superior a 60 anos, tá? Enfim, esta era uma característica daqueles que exerciam o conselho de anciãos, tá? Então, meus caros, mas, não obstante a isso, havia também presbíteros que eram mais novos que isso, na casa dos 40, entre 40 e 50 anos, tá? Mas isto está mais relacionado àquele presbítero cristão, tá? Que tinha de ser alguém experiente. Já já vamos retomar essa ideia, tá? Pois bem, dito isto, basta agora nós entendermos a vocação do presbítero, né? E qual é a vocação do presbítero, desta figura tão importante nas Escrituras Sagradas, né? O presbítero. Primeiramente, importa dizer que a vocação do presbítero é um chamado à liderança. Nós vamos ver isso aqui já no livro de na primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Já aqui começando o nosso tradicional tour pela Bíblia, né? Enfim, né? O nosso tour pela Bíblia, que já é oficialíssimo também, né? E tem que ter, porque, né, é de extrema importância. Enfim, vamos lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, né? O versículo de número 28, que assim está escrito: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas, tá? O presbítero entra aqui, governos, tá? Por quê? Porque ele é responsável por presidir, como nós falamos, né, a igreja local, tá? Enfim. E é necessário que seja assim, meus caros. Por quê? Porque o presbítero ele vai ficar diretamente a cargo da administração da igreja local. É ele quem vai, juntamente com o pastor, né, fazer o trabalho de apacentamento das ovelhas, né, do rebanho santo, né? Até porque o presbítero, em linhas gerais, é o pastor ad hoc, né? Ad hoc significa, é uma expressão latim, né? Ad hoc, que significa no local, tá? Ou seja, é o pastor local, né? Que está ali no local para fazer o trabalho de auxílio e de cooperação juntamente com o pastor da igreja, tá? Mas convém ressaltar que biblicamente não há hierarquia entre eles, tá? Como acontece em algumas igrejas evangélicas que hoje possuem essa institucionalização, essa hierarquização. Biblicamente essa hierarquia não existe, tá? O pastor não é maior que o presbítero, não é maior que o apóstolo, não é maior que o mestre, o evangelista, tá? Todos eles estão em condições de igualdade, tá? Não há hierarquia entre eles, tá? Não há hierarquia, até porque todos são
dirigidos e guiados pelo sumo pastor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Então, em linhas gerais, né, o presbítero ele exerce a função propriamente de liderança, de estar ali à frente do rebanho do povo santo, né? E nós vemos aqui em algumas passagens, vamos explorar essas passagens aqui, tá? Em que o apóstolo São Paulo, ele trata exatamente disto. Ele está lá sempre ordenando aos seus discípulos, Tito, Timóteo, né, a instituírem presbíteros, né, para estarem à frente das igrejas locais. Aquelas igrejas que o apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, por onde ele passava, ele fazia o trabalho evangelístico lá, fundava esses trabalhos, né, essas igrejas novas, recém-criadas, e essas igrejas, elas precisavam ser lideradas, dirigidas por alguém, né? Porque Paulo, tão logo ele erguia os trabalhos, ele simplesmente precisava novamente se retirar para continuar as suas andanças missionárias. Mas nesse meio tempo, o apóstolo São Paulo se encarregava de preparar obreiros para estarem à frente daquela igreja local, tá? E esses obreiros que eram os líderes locais, né, passaram a ser chamados de anciãos ou, como nós estamos vendo aqui, de presbíteros, tá? Que eram aqueles que eram chamados para presidir, para administrar, exercer o governo nas igrejas locais, tá? Era assim que era feita a dinâmica da cooperação na obra de Deus nos tempos da igreja primitiva, né? Lá no primeiro século da igreja primitiva, tá? Era assim que era feito, né? E o presbítero, né, por ele ser quem é, ele, segundo as Escrituras, é alguém que é digno de estimada honra, meus caros. É porque o presbítero, ele faz o trabalho semelhante ao do pastor, né, auxiliando, cooperando juntamente com o pastor. E em algumas situações, ele vai ser também, ele vai fazer o trabalho do mestre, tá? Vamos ver isso com mais detalhes daqui a pouco, tá? E por esta razão, ele deve ser devidamente reconhecido, deve ser digno de estimada honra. Sabe onde é que está isso? Nós vamos aqui, rapidinho, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5 e o versículo de número 12. Diz assim: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. E, versículo 13, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Viram? Então aqui nós vemos já a figura do presbítero, tá? Aqui Paulo fala daquele que preside, né? Esta característica, né, esta atribuição de presidir, como nós falamos, é própria de quem é presbítero, né? Porque, em termos teológicos, etimológicos, esta é a designação do presbítero. E sobre isto, eu destaquei um trecho aqui no livro, que o livro de base da nossa lição, este livro aqui, tá? Que é interessante nós
entendermos, né, sobre a origem. Né? Pois bem, olha o que ele nos diz. A palavra presbítero, em sua origem, significa a forma corporativa de presbis, que tem o significado de mais velho, como substantivo, uma pessoa mais velha, especialmente um membro do sinédrio. Isso aqui é o que a gente falou no início. Tá? Israelita, também figurado membro do Conselho Celestial. Né? Aqui já falando já da igreja, né? Ou o presbítero cristão, ancião, mais velho, um título de dignidade. Olha aí, viram? Isso aqui é de extrema importância. Tá? Anciãos de igrejas cristãs, presbíteros, encarregados da administração, ó, tá vendo? Administração e governo das igrejas individuais ou locais, tá? E aí ele diz aqui o seguinte, né? Equivale a episcopos, da onde vem a palavra episcopado, tá? Supervisor, bispo, também didascalos, professor, né? Ou mestre, tá? Poimen, pastor. Tá? Nos primórdios da igreja, o presbítero era o pastor local. Olha aqui o que nós falamos. Viram? O pastor ad hoc, o pastor no local, ou simplesmente o pastor local. Tá? Ele não era propriamente pastor por titulação, mas era alguém que era o pastor de fato, vamos assim dizer. Né? Fazendo parte de um corpo de obreiros, de um grupo de obreiros, melhor dizendo, responsáveis pelo cuidado das novas igrejas que surgiam em decorrência da evangelização intensiva. Viram? O apóstolo Paulo, que também era pastor e presbítero, teve o cuidado de organizar a administração das igrejas, por ele abertas em suas viagens missionárias. Viram? Nós acabamos de falar isso. Né? Deixa ele aqui. Né? Então, meus caros, é importante nós entendermos isto, tá? E observe que o comentarista destacou aqui um título de dignidade, que é o que nós estamos tratando agora, tá? Como falamos aqui, o presbítero é alguém que é digno de estimada honra, né? E isto Paulo também vai falar, sabe onde? Primeira carta a Timóteo, tá? Capítulo de número 5, versículo de número 17. Olha o que ele nos diz. Os presbíteros que governam bem, ó, viram? Que governam bem, tá? Sejam estimados por dignos de duplicada honra. Olha aí. Viram? Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Viram aqui? Isto é de extrema importância, meus caros. Tá? O presbítero, ele necessita do reconhecimento local, do reconhecimento do corpo eclesiástico como um todo. Tá? É alguém que é digno de estimada honra, como nós dissemos. Tá? Então, meus caros, é necessário que a igreja detenha o cuidado, o zelo para com o presbítero, tá? É necessário que a igreja cuide de seus presbíteros, e cuide para que eles possam fazer com maestria, cumprir o chamado ministerial para o qual Deus os vocacionou, tá? E é de extrema importância também que nós apoiemos, né? Busquemos dar assistência. Não falo apenas de assistência na parte espiritual, da oração, né? Acompanhar
a vida do presbítero e tal, mas também, quando necessário, o auxílio material, tá? Digo isto porque alguns, inclusive, vivem exclusivamente para a obra, tá? Eles não exercem atividade fora, né? Atividades seculares. Vivem exclusivamente para o serviço da obra de Deus, tá? E é necessário que a igreja cuide destes homens, tá? Que estão ali à disposição do reino. Alguns em tempo integral estão à disposição 24 horas, tá? E a igreja precisa cuidar destes homens, destes varões e varoas também, porque tem mulheres também que servem como presbíteras, né? Meus caros, né? Não é muito comum, mas tem, tá? Enfim. Então, meus caros, é importante nós termos em mente isto, tá? O presbítero, ele deve ser duplamente estimado, duplamente honrado, como nós vimos aqui, né? Eu vou repetir o trecho de Timóteo 5,17. Olha o que ele diz. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Viram? Então, meus caros, é de extrema importância que isso seja observado pelas igrejas, tá? O cuidado, a honra, o reconhecimento, tá? Então, é disto que nós estamos falando. E hoje, inclusive, é um dia propício, né? Porque hoje é o Dia Nacional do Pastor, né? A figura do pastor, né? E como dissemos, o presbítero, que é o pastor local, ele também é digno desta honraria, tá? Pois bem, né? E esta vocação que nós estamos falando, ela tem como modelo principal o nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo as Escrituras, é o bispo, é o presbítero das nossas almas, tá? Nós vamos ver isso, sabe onde? Aqui, na primeira epístola do apóstolo Pedro, primeira epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo de número 2, né? 1 Pedro 2, versículo de número 25. 25? Aqui diz o seguinte: porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo, da vossa alma. Tá? Observe que pastor e bispo aqui estão destacados em letra, em caixa alta, em letra maiúscula. Tá? Enfim. Né? Então, meus caros, é importante nós entendermos isto. E estes homens que são anciãos, que são bispos, né? Quando eles são reunidos em conjunto, né, para a administração da igreja local, eles recebem o nome de presbitério. Presbitério. O presbitério é o conselho de anciãos. Tá? Sabe onde é que nós vamos ver isto? Nós vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 11 e o versículo de número 30. Atos 11, 30. Já achamos aqui. Diz o seguinte:
Cadê? Aqui. Vamos pegar do 29. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Tá? Aqui fala exatamente da campanha de provisão, de assistência material aos irmãos que necessitavam de auxílio material lá, né, na cidade, né, de Antioquia, tá? Que necessitava, né? Enfim. E aí, esses discípulos mandaram suprimentos para, né, assistir aos irmãos naquela região. E eles, né, e Paulo e Barnabé se encarregaram pessoalmente de levar esses donativos e depositaram lá à comunidade, a esse conselho, a estes anciãos, tá? Que formavam um conselho, tá? O conselho de anciãos. E isso nós vamos ver também aqui, sabe onde? Aqui mesmo em Timóteo, capítulo de número 4 e o versículo de número 14, tá? Aqui. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Viram? Viram, meus caros? Aqui, Paulo já usa a expressão presbitério, exatamente para se referir ao conselho de anciãos, tá? Porque o presbitério aqui não é formado apenas por um presbítero, né? Mas um corpo, um conselho de presbítero, tá? Por isso que ele usa a expressão presbitério, tá? Isso está em 1 Timóteo 4,14, tá? Ele encerra dizendo isso, entendeu? Com a imposição das mãos do presbitério, tá? Enfim, aqui Paulo está falando da consagração de Timóteo, né? Timóteo foi consagrado, né, a presbítero, né, a partir da oração, né, foi revelado por profecia que ele seria levantado, né, a presbítero, e também, né, foi consagrado mediante a imposição de mãos deste corpo de presbíteros, que nós chamamos aqui, ou melhor, a Bíblia chama aqui de presbitério, tá? E esse presbitério, né, como nós já vimos, ele possui uma vocação específica, né, de homens e mulheres chamados para presidir. Vamos voltar aqui ao livro de Atos dos Apóstolos, né, capítulo de número 16. Versículo de número 4. E, quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Viram? Percebam que ora a Bíblia vai utilizar a expressão presbítero, ora vai utilizar a expressão bispo e ora vai se utilizar a expressão ancião. As três expressões são sinônimas, tá? Como nós já vimos aqui, né?
Enfim, e observe que aqui eles estão se referindo a anciãos no plural, tá? Que é exatamente este conselho de anciãos de que estamos falando, né? Que Paulo chama de presbitério, tá? Mas nós vamos ver isso também em Tito, capítulo de número 1, versículo 5, né? Que é o nosso texto áureo, meus caros, tá? Que ele diz, e também está na nossa leitura bíblica em classe, está aqui fácil, eu vou ler logo. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Observe que Paulo aqui fala em presbíteros, tá? Presbíteros, que fala exatamente no plural, né? O que Paulo está dizendo é que em cada cidade por onde você passar, você vai estabelecer um presbitério, um corpo de presbíteros, um conselho de anciãos, tá? Homens e mulheres que vão presidir a igreja local, tá? É o que Paulo está dizendo, né? E com que finalidade? Para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. Viram? Né? Há uma finalidade específica para a instituição do presbitério. Nós vimos aqui que nos primórdios da igreja primitiva, né, os presbíteros eram designados como administradores locais, tá? Da igreja primitiva no primeiro século da nossa era, da era cristã, tá? Isso é só para deixar bem reforçado o papel do presbítero, da figura do presbítero, tá? Mas vamos avançar, né? Enfim, e nós vamos ver isso também, sabe onde? Aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, né? Versículo de número 28. Atos 20, versículo 28. Né? Que está escrito assim: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Para quê? Para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Viram? Uma curiosidade interessante aqui. Aqui nós vemos claramente o apóstolo Paulo falando aos irmãos que o bispo, né, ele fará o trabalho semelhante ao do pastor, né, em regime de cooperação com este último, tá? O de apacentar. Viram? Então, só que o bispo, o presbítero, o ancião, ele fará isso, né, na igreja local, tá? É o responsável direto pelo cuidado do rebanho aqui, né? Enfim. Então, meus caros, é importante nós entendermos isto, porque algumas pessoas acham, né, que só pode apacentar quem é pastor titulado. Não é bem assim, tá? O presbítero, ele fará este trabalho, como nós já dissemos, em regime de cooperação com o pastor local, tá? Então, meus caros, é de extrema importância que isso esteja claro,
né? E como nós já vimos aqui, né, o versículo 28 aqui de Atos 20 já nos deu a deixa para o nosso próximo tópico, né, de que Deus concede presbítero à sua igreja. Isso está em Atos 13:1, né? Estamos aqui já no livro de Atos, então a gente só vai retroceder aqui, né? Está escrito assim: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Tá? E aí vem: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Viram? Então, quem fazia isso aqui, né? Quem foi quem pôs as mãos sobre eles? O presbitério, tá? Então, estes presbíteros, estes homens foram concedidos por Deus à sua igreja. Isso também está aqui, né, em Atos 14:23. E, havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, ó, aqui já é utilizada a expressão ancião, tá? Meu pastor, maravilha, boa essa palavra. Enfim, né? Inclusive, só abrindo um parêntese aqui, né? Nosso pastor Ezequias, que está aí, né? Que nos ouve, que nos assiste, né? Ele é, por titulação, presbítero, né? E é ele quem preside a igreja local na qual ele hoje serve a Deus na qualidade de pastor local, né? Ali na Assembleia de Deus, no Alto da Itinga, né? Enfim, ele é o líder local naquela igreja, né? É ele quem preside, né? E quem faz também o trabalho pastoral naquela igreja, naquela congregação. Juntamente com ele, alguns cooperadores, diáconos e auxiliares da obra de Deus que estão ali, tá? Inclusive, semana que vem, nós iremos falar sobre o diaconato, tá? Enfim, então aqui, né, trouxemos aqui um exemplo, né, o exemplo perfeito, né, para o nosso estudo, contextualizando aqui a nossa aula, né? Enfim, então é só para vocês entenderem bem, meus caros, né? Às vezes é bom trazer um exemplo real do que nós estamos ensinando para que vocês vejam como é que realmente funciona, né? Enfim, repetindo o versículo, ele diz assim, Atos 14:23, e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Viram? Então, estes anciãos como nós falamos, né, o presbitério, tá? Também nós vamos ver isso em Atos, aqui mesmo em Atos, no capítulo 15, né? Olha aí, Diego Valverde, seja bem-vindo, meu nobre. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Deus continue abençoando a sua casa, sua família, tá? Seu ministério, né? Enfim, vamos ver isso também, que nós falamos agora há pouco, aqui em Atos 15, versículo 4, que diz assim, quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos,
e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Agora vamos saltar para o versículo 6, aqui mesmo em Atos 15, que diz: Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Né? Este assunto aqui de que o versículo 6 fala é o que está no versículo 5 que nós saltamos, tá? E agora nós vamos saltar para o versículo 22, que diz o seguinte: Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. Tá? E o 23. Né? E, por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Né? Isso aqui é uma carta aqui de recomendação, tá? Recomendando esses irmãos, tá? Então aqui nós vamos ver exatamente isto, né? Aqui os anciãos estão, que já são consolidados, juntamente com os apóstolos, estavam elegendo outros anciãos, outros varões que seriam, né, que iriam auxiliar a Saulo e a Barnabé, tá? Enfim, e aqui ainda também no capítulo 20 de Atos, versículo 17, nós vamos ver o seguinte, aqui: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Viram? Então, meus caros, veja quão grande é a relevância do presbitério, tá? E quem é que concede esses presbíteros? A igreja? Deus. Nós já vimos aqui, né? Então, todos estes homens, né? E observem que a escolha destes homens foi antecedida de oração e jejum, como nós vimos aqui, né? Nós vimos aqui isso, tá? Então, meus caros, é de extrema importância que a gente tenha em mente, né, essa realidade, tá? Mas é só isso? Não. Além disto, né, gostaríamos de destacar dois nomes emblemáticos entre os apóstolos, que eram Pedro e João, tá? Que eram os anciãos da igreja, já naquele contexto ali, né? Eram os como é que chamam? Presbíteros, tá? Em relação a Pedro, a gente vai ver isto aqui em 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, que está aí na leitura bíblica em classe, tá? E quem não estiver com a lição pode acompanhar pela Bíblia, que diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, Pedro falando, né? Que sou também presbítero, olha, com eles, viram? E testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Viram? Então, meus caros, é de extrema importância nós termos em mente isto, né? Rapaz, já são 8h30. Mas vamos avançar. Ainda temos alguns minutinhos aqui, porque
nós começamos às 7h36. Em relação a João, nós vamos ver aqui isso, sabe onde? Na segunda epístola de João, capítulo 1, e o versículo também 1. Tá? Segunda epístola de João. Tá? Capítulo 1 e o versículo também 1. Que diz assim: o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo, na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Tá? E também nós vamos ver isso em terceira epístola de João, capítulo 1, e o versículo também 1, que diz assim: o presbítero, aqui ele já usa a expressão presbítero. Lá no capítulo, na segunda epístola, ele utilizou a expressão ancião. Aqui ele utiliza a expressão presbítero. O presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Viram? Este Gaio também era amigo pessoal de Paulo. Tá? Enfim, já falamos sobre o cuidado da igreja para com o presbítero. Apenas vamos citar aqui a referência que está em Tito, capítulo 3, versículo 13. Tá? E Tito. É isso mesmo. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, que era presbítero também, tá? Para que nada lhes falte. Viram? Já falamos sobre isso aqui, né? Sobre o cuidado, né? Nós já adiantamos aí essa parte, né? Falar aqui, ligeras palavras sobre as características do ministério de presbítero, né? A primeira delas, que nós já vimos também quando estudamos sobre o ministério de pastor, de evangelista e de mestre, né? É de ser chamado por Deus, né? Primeira carta aos Coríntios, né? Capítulo 1, né? E o versículo também 1, né? Diz: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, né? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Tá? Paulo já começa dizendo: chamado pela vontade de Deus. Né? Viram? E também nós vamos ver isso em Gálatas, capítulo 1, e o versículo também 1. Tá? Gálatas, capítulo 1, versículo também 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Viu? Né? E isso também está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 10 a 13, tá? Fica aí para dever de casa, né? Já vimos isso aqui, e ao longo de toda a aula vimos que os presbíteros também são chamados por Deus, constituídos por Deus, tá? Eles também devem ser cheios de poder, né? Até porque eles vão impor as mãos sobre as pessoas para orar por elas e em muitos casos até, né, para curar enfermidades, tá? Ministrar os chamados dons de poder, que nós já estudamos aqui, né?
Isso está, sabe onde? Na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 14. Diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Viram? Então, olha a importância da figura do presbítero, meus caros. Tá? Eles têm também de ser cheios de poder. Né? Também ele deve ser irrepreensível. Né? Nós já vimos isso aqui nas aulas anteriores. Tá? Fica aí as referências. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 2, a parte A e o versículo 7. Tito, capítulo 1, versículo 6, a parte A e o versículo 7. E 1 Timóteo 5,19. É 5,19 mesmo? Vamos conferir. 1 Timóteo 5,19. Essa referência eu acho importante a gente ler. Cadê ela? 1 Timóteo. Aqui. Tá? Olha o que Paulo diz a Timóteo. Não aceites acusação contra presbíteros, senão com 2 ou 3 testemunhas. Isto aqui, Paulo está tratando, ele faz questão de tratar. Por quê? Porque, meus caros, como falamos, o presbítero é alguém que, além de ser irrepreensível, ele é alguém que é digno de estimada honra. Tá? E é alguém que detém a chamada presunção de idoneidade, ou seja, ele é presumidamente idôneo, tá? E ninguém poderá o acusar sem que haja provas de que ele praticou ilicitude. É disso que Paulo está falando. Entende? Então esta é uma exigência, né, relacionada ao ministério de presbítero, uma característica. Ele também deve ser apto para presidir. Isso está em Romanos 12:8, né? E também em Tito 1:9, tá? Para quem quiser ver, fica aí como dever de casa, né? Nós já vimos essas características para os ministérios de pastor, evangelista e também de mestre, tá? Semana passada, né? Então vale aqui os mesmos comentários que nós fizemos lá, tá? Quem quiser revisitar, é até uma boa oportunidade aí para vocês reverem essas aulas, tá? Que vão complementar o ensino da aula de hoje, tá? Enfim, além disso, ele deve ter um relacionamento monogâmico. Já vimos aqui, né? Isso está inclusive na leitura bíblica em classe, que ele deve ser marido de uma só mulher, tá? Ele não deve ter mais de uma mulher, tá? Isso está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, a parte B, e Tito 1, versículo 6, também a parte B, tá? Ele deve ser experiente. Esta característica é importante nós destacarmos, tá? Isso está em 1 Timóteo 3, 6, que assim nos diz, né? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo, tá? Neófito significa alguém inexperiente, aprendiz ainda, alguém que ainda está sendo doutrinado, sendo discipulado,
tá? Na linguagem de hoje seria um novo convertido, um recém-convertido, um novo na fé, tá? Enfim, né? Não pode ser qualquer pessoa. O presbítero necessita ser alguém experiente, alguém preparado, tá? Porque sobre ele, como nós já vimos aqui, pesará o ônus de presidir a igreja local, tá? Enfim, ele deve ser também conselheiro, tá? E isso está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Tá aqui. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá, né? E também nós vamos ver isso lá em 2 Timóteo 3, versículos 14 e 15, e o capítulo 4, versículos 1 e 2, e o versículo 13 também, tá? Fica aí essas leituras aí para dever de casa, tá? Além disso, ele deve ser aprovado por Deus, né? Já vimos isso aqui, né? Em outras ocasiões. Vamos só destacar o versículo, o capítulo 2 da segunda carta a Timóteo, né? Versículo 15, tá? Segunda carta de Paulo a Timóteo 2,15, que ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, tá? Então, o presbítero, ele também precisa ser aprovado por Deus, tá? E o propósito, que é comum a todas as qualidades ministeriais, é no sentido de edificação da igreja e unidade espiritual, tá? E aqui fica também como referência 1 Coríntios 3, versículo 5, também o capítulo 14, versículos 2 e 3, e Efésios 4, 12, tá? Infelizmente, não dará para a gente falar sobre os falsos presbíteros, né? Basta sabermos que são homens que não possuem entendimento, né? Conforme está lá em Romanos 2, 20 e 21, né? Enfim, e 1 Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7, também são homens segundo a carne, né? Enfim, destacamos aqui Tito, capítulo 1, versículos 10 e 11, também fica aí para dever de casa, tá? E são conhecidos pelos seus frutos, né? Isso está lá, né? Fica aí também para quem quiser ver, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 2 ao 9, e 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Tranquilos, meus caros? Bem, por hoje é só. São 8 horas e 44, né? A gente começou a aula às 7h36, estamos aí a 1 hora e 8 minutos de aula, né? Dentro do limite tolerável, tá? Agradeço a você que nos assistiu até agora, né? Você que dedicou o seu tempo aí, esta horinha conosco, né? Aos que são pastores que nos assistem, né? Que Deus continue abençoando vocês, né? Especialmente aqueles que são presbíteros de formação, tá? Como nós já citamos aí, nosso querido amigo, irmão, pastor Ezequias, né? Fica aí, né, o exemplo, a lição de hoje, né? Que vocês possam, a partir de então, terem em mente o tamanho da responsabilidade que pesa sobre vocês e a nós, igreja, né, o dever de cuidar e zelar destes homens, tá? Como manda as Escrituras, né? Enfim,
Tranquilos, meus caros. Deus abençoe a todos. Tenham todos um ótimo domingo. Né? Se Deus permitir, semana que vem estaremos de volta, trazendo mais uma live da EBD. Fiquem com Deus. Fui.